Gurizada, o negócio é o seguinte, vocês repararam? Perdeu relevância o jogo do Inter deste sábado às 6h30 no Maracanã contra o Flamengo. E isso também é consequência de uma situação muito bem encaminhada para a fase semifinal da Libertadores da América. Lembrando, na próxima terça-feira, o Inter recebe o Bolívar no estádio Beira-Rio e precisa de um empate para confirmar passagem entre os 4 finalistas da maior competição continental. Mas é bom o Inter ficar ligado. A posição na tabela do Campeonato Brasileiro não é nada confortável. E uma derrota pode, inclusive, colocar o Inter dentro do Z4 do Campeonato Brasileiro. É sobre isso que a gente conversa neste meu vídeo, que é em nome da KTO, a minha casa de apostas. E aqui está o cupom promocional MENEGAS, que te garante uma bonificação de 20% já no teu ingresso, já no teu primeiro depósito. Atenção, a KTO não tem aplicativo, é kto.com, cupom promocional, eles vão te perguntar e tu tem, é MENEGAS, 20% de bônus na arrancada no primeiro depósito. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir a gente monta o time de Kudê. Nem ele vai dirigir a equipe no Rio de Janeiro. Antes era o clube focado na Libertadores da América, mas o Inter passa pelo River Plate de forma convincente. O Inter tem grande atuação na altitude de La Paz, derrota o time da casa, o Bolívar, e coloca um pé nas semifinais. É óbvio que o clube tem que estar focado nesta partida. O Inter não pode permitir sustos no Beira-Rio na próxima terça-feira à noite, quando joga por um simples empate para confirmar a classificação às semifinais da Liberta. Um detalhe, o Internacional não pode relaxar. O Internacional, que está muito bem encaminhado, não pode já se achar classificado. O jogo é em 90 minutos. Um gol do Bolívar desmancha a vantagem do Inter, mas o Inter é mais time, não tem a altitude e tem uma baita vantagem. Portanto, está tudo muito bem encaminhado. Mas como eu dizia, antes era o clube focado na Libertadores, mas o time chamou a torcida e a torcida se despreocupou da condição no Campeonato Brasileiro. A torcida também está abraçando o time na Libertadores da América. É claro que não quer correr riscos, não quer um desastre de Z4 no Campeonato Brasileiro. A situação do Inter na tabela não é nada confortável. O Internacional é 14º, tem 24 pontos. Entre o Inter e o primeiro dentro do Z4 estão Goiás com 23 e Bahia com 21. O Santos abre a zona de rebaixamento também com 21 pontos, 3 pontinhos abaixo do Internacional. Se o Inter vencer o Flamengo neste sábado às 6h30 no Maracanã, o Inter fica ou na posição que está 14º, mas deve subir, talvez até para a 11ª posição. Bacana. Se o Inter empatar, deve ficar entre 12º ou até cair uma posição para 15º. Um empate dependendo dos resultados paralelos. Mas uma derrota pode manter o Inter na condição de 14º, mas pode, numa combinação de resultados, colocá-lo abrindo o Z4 como 17º, o que sempre tem um impacto, o que não seria bom neste momento de foco na Libertadores. Não seria aconselhável o Inter ir para a fase semifinal se debatendo dentro do Z4. O Inter que voltará depois do jogo contra o Flamengo, a campo, no outro sábado, dia 2 de setembro, contra o Goiás. Jogo para vencer, para se distanciar ainda mais do Goiás, que neste momento é concorrente nesta parte de baixo. Depois, na quarta-feira, dia 13/9, portanto tem uma distância aí de 11 dias de preparação para Eduardo Kudê, e a gente sabe que ele trabalha muito nesses momentos, não tem folga, não tem moleza. O Inter encara o São Paulo, que vai estar focado na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. Portanto, um São Paulo provavelmente com time reserva. Inter e São Paulo dia 13, na volta aos trabalhos. Bom jogo para vencer no Beira-Rio. E no dia 21 de setembro, uma quinta-feira, o Inter vai a Curitiba pegar o Atlético Paranaense, time que está no momento de turbulência, já não é mais aquele Atlético tão forte do ano passado e do primeiro semestre. Entrou em turbulência com as mudanças na comissão técnica. Bom jogo também para se pontuar. Goiás, São Paulo e Inter. Talvez por isso também não haja tanta preocupação, mas que o jogo contra o Flamengo perdeu relevância, perdeu. E o Eduardo Kudê vai mandar a campo um time
praticamente todo ele reserva. O próprio Kudê está fora. Talvez vá para o Rio de Janeiro ou fique com os titulares trabalhando aqui, não imagino, acho que vai para o Rio de Janeiro, mas Lúcio Gonzalez, seu auxiliar, o argentino, ex-jogador do River Plate, chegou a iniciar uma carreira de técnico, não foi muito bem sucedido e hoje é braço direito de Eduardo Kudê. Lúcio Gonzalez, o auxiliar técnico, vai comandar porque Kudê está suspenso. Vamos desenhar um internacional aí, com algumas preservações, trabalhos são fechados. Kehler, porque o Rocher está também suspenso. Hugo Maggio, né, o lateral direito contratado da Espanha, deve fazer a sua estreia. Igor Gomes e Vitão, talvez, com o Nico Hernandes como lateral esquerdo, mas aí é uma preferência minha. Eu acho que o Kudê é capaz de ir com Igor Gomes e Nico Hernandes, preservando o Vitão, que está entre os jogadores que mais sentiram a altitude, né, e colocar o Depena mais uma vez à esquerda, ou permanecer com o René, vai para o sacrifício no ambiente que ele está acostumado, o Maracanã contra o Rio de Janeiro. Né, Gabriel, Johnny, Bruno Henrique e Maurício, né, acho que não escapa muito disso o meio campo. Gabriel, Johnny, Bruno Henrique e Maurício, porque o Johnny não jogou contra o Botafogo, não jogou contra o Fortaleza, jogou bem na altitude. Portanto, não está tão desgastado assim. Poderia colocar o Depena, né? Gabriel, Bruno Henrique, Depena e Maurício, dando ainda sequência para o uruguaio Depena. Na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano, uma possibilidade de um time do Internacional, um time reserva, com alguns jogadores que estão entrando a toda hora na equipe, encarar o Flamengo. Não é barbadinha e o empate já seria um bom resultado. Todo mundo é inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Meu Instagram tá aqui, ó, Meneghetti Jornalista, me acompanhem lá também. O vídeo é em nome da KTO.com, a minha casa de apostas. Cupom promocional é esse aqui, ó, Menegas, 20% de bônus no teu primeiro depósito, praticamente no teu ingresso. Vai lá para te divertir, para brincar. Joga com responsabilidade na KTO.com. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.